Olá, tudo certinho com você? O programa que conecta você com o esporte regional e também com a dupla Grenal está no ar. Conecta Esporte! Já vai se conectando, você que está em casa, no Facebook, no YouTube, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, já vai fazendo seu comentário, compartilhando essa live para todos os amigos, porque agora no primeiro tempo a gente vai estar falando sobre a dupla Grenal, tudo que está acontecendo nesse início de gauchão. O Grêmio ontem perdeu por 2-0 do Caxias e o Internacional está enfrentando agorinha o Juventude, então você vai estar acompanhando tudo aqui no Conecta Esporte. E mais, no segundo tempo a gente vai estar falando sobre a Associação Nova Prata de Esportes. Então você não pode perder nada, tem que ficar ligadaço. Tá começando agora o Conecta Esporte aqui na Conecta Mais, conectando você. É isso aí, pessoal, tá começando o Conecta Esporte. Para começar o Conecta Esporte, primeiramente eu tenho que apresentar essas pessoas que vão estar conversando comigo sobre tudo que está acontecendo aí com a dupla Grenal. Vou apresentar primeiro o nosso gremista que está aqui representando o Grêmio, Eric Silva. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vini. Boa noite, Doug. Boa noite, Vini, também. Hoje falar um pouco, né, do Grêmio, né, falar sobre a derrota ontem, que infeliz derrota, mas já esperada, na minha parte, pelo menos, né? Perfeito. O Caxias com muito mais tempo de preparação, né? Para esse começo de gauchão, muita coisa nos reserva esse gauchão. E tô aqui também com ele, o meu xará, Vini Feltraco. E aí, Vini, tudo bom? Representando o Colorado nessa noite. Pois é, hoje boa noite a todos, colegas. Hoje começa a Era Cudê, o Tchatcho. E o Internacional entrou em campo, acho que alguns minutos, alguns segundos, talvez, né? E espero que essa era seja de muitas alegrias, né? É isso aí, você que está em casa, vai nos acompanhando, pode ficar acompanhando a Conecta Mais, que a gente vai estar atualizando você sobre a partida do Inter contra o Juventude que está acontecendo agora, e é por isso que nesse primeiro bloco a gente vai estar falando de Internacional, onde o Vini vai estar dando seus pitacos, e o Eric, sem usar o coração aí, sendo um gremista, vai também dar os seus pitacos sobre o Inter. E para começar, eu gostaria que o Vini, se tivesse em mãos aí, me passasse a escalação do jogo de hoje. Qual é o time que foi para campo na primeira partida, como você bem falou, começando a Era Cudê? Pois é, então hoje o Internacional ele é escalado... Dizem que não é o time titular, né? Mas a gente encontra aqui vários jogadores que ano passado entraram em várias partidas como titular, né? Marcelo Lomba, né? O Heitor, Roberto, Pedro Henrique estreando, né? O Wendel, Musto também estreando, Marcos Guilherme também estreando, Nonato, que já era um titular, ano passado se contundiu e perdeu a titularidade, o Wellington Silva que às vezes era titular, às vezes não era, muito contestado. E pode sair do Inter, né? Exatamente, voltar para o Fluminense, né? O contrato deve ser até o meio do ano. Sarrafiore, a nossa eterna promessa, que a gente não sabe se vai ou não vai. E, por fim, o Thiago Galhardo, que veio do Ceará, também estreando com a camisa vermelha. E é sobre essa escalação que a gente vai começar falando, Vini. Gostaria que você, como torcedor mesmo, desse um pitaco se gosta dessa escalação, te agrada, mas pelo que a gente percebe, muita coisa vai mudar ainda, né, Vini? Eu acredito que sim, né? Ao contrário do Grêmio, que se colocou nessa situação maravilhosa de não ter que já sair disputando partidas decisivas, né? O Internacional não. O Internacional teve que começar essa pré-temporada com gasto total, treinador novo, e já nos primeiros dias de fevereiro já vai ter uma decisão. Então o Inter hoje escolheu jogar com esse time, entre aspas, reserva, né? Mas muitos desses vão ser os titulares. E ao contrário do Grêmio que perdeu ontem, que não vai trazer grandes resultados negativos, né? O Internacional não, tem que jogar já a próxima em casa, acredito que seja com o time titular. E hoje eu acho que ele botou uma mescla até para saber quem que joga, né? O Cudê, ele chegou há tão pouco tempo, né? Perfeito. Então acho que é válido, sim, né? E o que esperar do Inter nessa partida contra o Juventude, que Juventude, a gente estava comentando até em off, né? Tanto Caxias, que venceu o Grêmio ontem, como o Juventude, duas equipes que se prepararam bastante para o Gauchão, né? Querendo voltar a vencer o Gauchão.
E o que esperar do Inter nessa partida contra o Juventude? Já dá para cobrar um pouquinho do Kudê? Teve tempo ou é algo que a gente precisa esperar um pouquinho para ver o que vai ser? Eu acho que a partida de hoje, eu acho que todo colorado, ele quer ver a postura do Kudê, não o resultado em si. Se vier com vitória, melhor. Mas eu acho que a gente quer ver que tipo de postura o Internacional vai entrar em campo. Se ela é reativa, se a gente vai demonstrar vontade de ganhar ou se vai ficar mais atrás, como a gente fazia o ano passado. Eu acho que essa é a grande expectativa do Colorado em si. E também acho que até do gremista, né, que o Kudê é um grande treinador, é o atual campeão argentino e deve, no mínimo, causar alguma curiosidade, né? Quem é este treinador argentino? Que gosta de trabalhar, a princípio, é o que parece. Exatamente. Então, acho que tanto dos colorados quanto dos gremistas, acho que existe mais dos colorados, né? Existe essa curiosidade, né, de saber. Para ver quem é Kudê. Já temos comentários na nossa live. Você que está em casa nos assistindo, pode ir fazendo seu comentário. Quer debater sobre o assunto? Você tá junto com a gente no Conecta Esporte, vai debatendo e vai criando esse programa junto com a gente. Ó, o John Schmidt, eu acho que é isso. Olá, boa noite. Minha opinião, Vanderlei não deveria ter começado a jogar. Precisa de ritmo de jogo, Vanderlei do Grêmio. A gente já vai estar falando no segundo bloco, vai estar também o Eric vai estar dando seus pitacos sobre os jogadores estreantes no Grêmio, né? Vitor Ferraz, Vanderlei e teve outros também, a gente vai estar falando sobre isso. E o Antônio Luiz dos Reis, grande bruxo Eric, tu é fera. Olha aí o pessoal comentando, já está na nossa live, então você também pode ir comentando que a gente vai estar respondendo no decorrer da programação. Vini, Potker ainda se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, né? Que aconteceu no ano passado, tá voltando a ir para os treinos. Tudo indica que nos próximos dias já volta a treinar. E ele que pegou a camisa 7, muito contestado por muitos torcedores nas redes sociais. O que você, Vini, acha do Potker com a camisa 7? É um jogador que vai ser essencial para o Inter por usar essa camisa ou a numeração não muda muita coisa? Pois é. O Potker também, ele veio para o Internacional já jogando na segundona, né, na Série B, em 2017, teve uma estreia contra o Goiás em casa, no Beira-Rio, jogou bem aquela partida, inclusive eu estava lá, eu vi ele, né, nos causou um brilho no olho naquela oportunidade, depois, com o passar do tempo, o Potker foi se apagando, e ele virou uma espécie de funcionário do futebol, um cara que baixava a cabeça, trabalhava, mas não fazia muito mais, né? E acabou perdendo a titularidade. O que mais chama a atenção dele nesse início de temporada, na sua apresentação, que ele ainda está se recuperando dessa lesão, é que ele estava muito magro. Exatamente. Muito magro, o cara tava fino, assim, ó. Então realmente eu acho alguém que quer, pelo menos que quer alguma coisa, né? Porque a tendência é o jogador, nesse período de férias, ele merecidamente dá uma relaxada, né? Ele curtir as férias, beber, enfim. E isso tem consequências no físico, mas não sei se o Potker se cuidou mais, menos festa, enfim. Ele se apresentou com uma preparação física, assim, que chamou bastante atenção. E que é um jogador que se rendeu, na Ponte Preta, pode ser um grande jogador para o elenco do Inter, não digo como titular, mas um grande jogador para o grupo do Inter. Né? Com certeza, a gente precisa muito dele, porque o Internacional acabou dispensando muitos jogadores, inclusive atacantes, e falta números de atacantes. Então o Potker, até agora, nesse momento que o Internacional não contratou mais ninguém, ainda precisa contratar atacantes, a gente tem sim que depositar esperanças de que ele retome o bom futebol que ele tinha quando ele foi contratado. Com certeza. Eric, você como um cara que sempre acompanha o futebol e não só o Grêmio, a gente sabe, o que você acha do Potker como esse jogador, com a camisa 7 também? É uma camisa muito pesada para esse jogador? Ou ficaria muito estranho dar para um jogador que está chegando agora, vamos dizer, né? E o Potker, que foi um cara que aguentou a Série B aí, acredito que é o que o Vini falou, algo talvez merecido como reconhecimento de trabalho, né? Um jogador que abaixou a cabeça e trabalhou durante todo esse tempo, né? Olha, na minha concepção, não existe essa mística de camisa. Eu acho que um jogador, se tem qualidade, se ele mostra que ele está querendo, independente do número, ele vai entrar e vai mostrar. Ah, mas o número 7 era do Nico. O Nico estava bem, né? Estava jogando demais. Chegou o Guerreiro, parece que ele se apagou. Ele desapareceu,
perdeu jogadas decisivas, finalizações, às vezes até o passe para o companheiro, ele se tornou um jogador individualista. Perfeito. Então, você analisar a questão do número da camisa e comparar a questão de qualidade, eu vejo o Potker assim como um jogador em recuperação, ele deu uma decaída, sofreu várias lesões ao longo desse tempo. E a maioria dessas questões de lesão vem tudo daqui, vem tudo da cabeça. Com certeza. Né? Você está com o psicológico fraco, você vê que está perdendo seu espaço no grupo, a tua cabeça não aguenta, você acaba ficando com o psicológico ruim, e aí começam a aparecer as lesões. Então, no momento que ele deixou as férias de lado, para começar a trabalhar, para mostrar que ele está querendo, e agora, que nem tu falou, né, na representação dele, fininho, eu acredito que assim, né, como uma pessoa que viu ele jogando na Ponte Preta, viu ele aparecendo no Internacional e desaparecendo, eu acredito que o Kudê vai dar uma oportunidade para ele provar que ele é capaz, ainda nesse Campeonato Gaúcho, né? E vai depender dele. Vai depender dele. Não é um campeonato padrão, como uma Libertadores, mas é um campeonato pegado, né? Questão de divididas, a raça, a garra, em comparação à própria Libertadores. O Internacional vai estrear na pré-Libertadores contra um adversário forte. Com certeza. Né? Então, eu vendo o Kudê escalando esse time misto, que é um time misto, né? Para a primeira partida do Campeonato Gaúcho, eu vejo que ele fez certo. Por quê? Ele já conhece grande parte do grupo, porque ele acompanhou o Internacional atuando em 2019. Sim, com certeza. E ele optou por colocar algumas peças as quais ele não conhecia em campo para ver a questão de rendimento, estudar em cima desses atletas para posteriormente poder ver um time base que ele vai querer escalar para a primeira partida da Libertadores. Ele é um técnico copeiro, um técnico argentino que é chato. Bom, a gente sabe que a Argentina é chato. Tem como espelho essa questão de ser chato o próprio D'Alessandro, que é um ídolo do Internacional, Sim. que é o cara ali que incomoda todo mundo, mas a gente sabe que ele é peça fundamental, independente de render ou não. Perfeito. Ele é um líder, né? Perfeito. Eu vejo que assim, o D'Alessandro, ele tem a questão de pontos de rendimento. Ele só quer saber de jogo em casa, ele não quer jogar fora. Agora... É a idade, né? Pega um pouquinho. Mas idade não é pretexto. Eu vi Zé Roberto com 42 anos jogando na lateral, ainda até a linha de fundo, cruzar e voltar. Uma exceção, né? Uma das exceções. Olha o Kazu, 52 anos, renovou o contrato. Tudo bem, futebol japonês. Mas é aquela questão, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? Perfeito. E a gente tem no próximo jogo, Vini, já Pelotas também, um time que vem se destacando aí no cenário gaúcho, domingo às 19 horas, e começa toda essa batalha de jogos do Inter pelo gauchão. Eu queria pedir para ti, chegou a hora do Inter investir e voltar a ganhar um gauchão, ou vai segurar, talvez poupar, como tem pré-Libertadores, não vai priorizar o gauchão? Eu acho que o Inter joga esse domingo, em casa o jogo, acredito, no Beira-Rio, né? Em casa, uhum. Eu acho que o Internacional aí vai fazer o primeiro ensaio geral ali do time que o Kudê acha o ideal. Ali acho que vai acontecer diante da sua torcida, né? Vai ser recebido pelos colorados. E depois desse jogo, eu acho que o Internacional aí não vai botar o time titular mais. Vai ser, acho que no Gauchão vai ser o único jogo em casa, se não me falha a memória. Aí se jogar em outros estádios, tem essa questão da lesão, estádio gramado ruim e tal. Com certeza. Eu acredito que o treinador prefira usar só o time que ele considera titular no domingo. O restante vai ser só treinamento. Eu acho que o Internacional tem que tentar ganhar o Campeonato Gaúcho. Nós tentamos ano passado, bateu na trave, perdemos nos pênaltis, mas o Internacional queria ganhar o Campeonato Gaúcho. É um título de menor expressão? É um título de menor expressão, mas é um título. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não ganhar o Gauchão, no dia seguinte a gente toma folga, vai ter meme, vai ouvir corneta, e o jogador recebe, tem que ganhar e tem que fazer bonito. Então eu acho que, e não obstante, o Internacional está na Libertadores, vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, todos esses campeonatos muito grandes, o regional ele tem que ser respeitado e tem que ser levado a sério. Com certeza. E falando nesse gauchão, esse início de temporada do Inter meio abalado, dia 4 de fevereiro, já tem decisão, né? Já tem decisão, né? O Inter vai estar aí, foi definido seu primeiro confronto aí da pré-Libertadores, né? Um WO, né? Um WO, Universidade de Chile, que foi, na verdade, a União Espanhola disse que vai entrar
com um pedido para a FIFA, alegando que não jogou pelo fato de que acabou o campeonato na frente da Universidade de Chile. Sim. Tem muita coisa rolando aí e a gente não sabe. Mas a FIFA disse que o jogo vai acontecer, já tem data, 4 de fevereiro é o primeiro jogo no Chile, entre Inter e Universidade de Chile, e dia 11 de fevereiro já o segundo jogo no Beira-Rio, para decidir aí se o Inter... Vamos ver aquele tão esperado Grenal na Libertadores, né, Vini? Vai acontecer. Tu sabe que quando a gente fala muito desse Grenal, não aí acaba zicando. Não, pois é, cara. Quando eu vi que... O Grenal do fim dos tempos. Quando eu vi que o pessoal começou a falar em Grenal na Copinha, na Copa São Paulo, eu já pensei, pronto, o Inter passou, o Grêmio não vai passar, e já começaram a zicar, isso, né? Mas agora eu vendo, assim, a estratégia do Kudê ali, que nem tu falou, muito bem frisado, né? Hoje testa algumas peças, domingo já testa o time considerado titular, né? E aí a gente vai ver como o Internacional já vem postado, né? Eu acho que assim, o Grêmio já está se preparando por quê? Independente de qualquer coisa, o Grenal é prioridade do Grêmio também, não só do Internacional, das duas equipes. Em qualquer competição. E aí é aquela questão, né? O Grêmio começou ontem com o pé esquerdo, tudo bem, acontece, né? E já não é a primeira vez, ano passado também foi o Caxias logo de cara, 5-3 pro Caxias, frente ao grupo de transição, mas é o Grêmio, não é a transição futebol clube, é o Grêmio, né? Foi de virada. Então, assim, olha, analisando tudo que se passou ontem, eu vejo que, assim, eu botaria a transição jogar, independente de vitória ou derrota. O Grêmio colocou os atletas que chegaram e já queimou os jogadores logo de cara, sem preparo físico. Lucas Silva estava 2 anos, o pessoal falando, claro que faz meio ano que ele estava sem atuar, sem trabalhar, sem treinar, porque ele tinha um problema no coração, agora, enfim, né, foi liberado pelos médicos. O Vitor Ferraz estava na reserva do Santos, então até pegar um preparo para jogar um jogo de titular. Vanderlei, reserva do Santos, então... isso aí acaba complicando, porque o Vanderlei comprometeu, entre aspas, né? Falhou no segundo gol. Falhou no segundo gol. Então, se o Grêmio tentava buscar uma reação para tentar buscar um empate, o segundo gol ali foi um banho de água fria e o time do Grêmio já não conseguiu sair para o jogo, sendo que o Caxias neutralizou todas as chances que o Grêmio tentou. Perfeito. E, né, Vini, já nesse primeiro jogo, o Musto tinha muito dizendo que talvez não poderia jogar, porque em 2016 ele sofreu um cartão vermelho, mas agora já foi liberado. O Inter caducou o Inter foi atrás e já foi liberado, vai poder jogar essa primeira partida, se for a escolha do Kudê. Sabe que essa questão aí ela já havia acontecido, se não me falha a memória, quando o Inter foi a primeira vez campeão da Libertadores em 2006, na final do Beira-Rio, que eu também acompanhei esse jogo lá ao vivo, o Tinga ele foi expulso naquele jogo. E 4 anos após, ele retorna ao Internacional para ser bicampeão, né, da América, e ele não consegue jogar a partida porque ele tinha que cumprir essa punição. Mas ele ficou 4 anos sem disputar uma Libertadores? Ele foi de 2006, ele foi vendido, acho que ele foi para o exterior, eu não sei dizer, para a Alemanha, eu acredito. Porque daí é que mudou bastante a questão de regulamento, né? Porque já houve outros casos também, e se não me engano é 2 anos que caduca, porque ele ficou sem disputar Libertadores, né? Então, acho que em 2 anos é questão de caducar essa suspensão, até porque assim, cara... O cara foi suspenso lá atrás, cara. Deixa o cara jogar. Perfeito. Mas aquela vez o Internacional teve que pagar a punição. Ele pagou, ele não pôde jogar lá na estreia dele, né? Acho que até foi uma situação inusitada, porque ninguém se lembrava. Nem ele se lembrava. Até acho que a Conmebol também não se lembrava se bobear. A Conmebol com certeza não se lembrava. Alguém lembrou. Quando ela foi consultada, daí eles deram conta. Né? Perfeito. Obviamente. Vini, mais alguns pontos para nós finalizar essa primeira parte do Inter. O Inter divulgou a numeração aí dos jogadores em 2020 e os mais contestados aí, ou falados, foi Danilo Fernandes com 1-1. 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter, gol de quem, Eric? Gol de Galhardo, Thiago Galhardo. 1-0 meio atacante. Meio atacante. O Kudê, eu achei que ele é atacante só porque ele fez bastante gol. E olha aí, tá fazendo o primeiro. Mais um gol, bacana. Danilo Fernandes com 1, Heitor com 2, Wendel com 6, Potker com 7. O Wendel, né? A numeração.
Conta alguma coisa ou mais uma vez não conta nada? Não quer dizer que esses jogadores serão titulares? Pois é, eu acho que a numeração, como o amigo falou, realmente ela não conta. Porém, nessa escalação do Internacional, nessa numeração do Internacional, tem o tal do número 20 que tá vago ali, né? Que abre aquela nossa esperança, será que o Arangues vem? Exato. Eu acho que isso aí é mais um fogo de palha aí para deixar o torcedor sempre com aquela expectativa, esperançoso, né? Porque eu acredito que um jogador dessa qualidade ali vai haver uma proposta de algum clube da Europa e ele vai acabar cedendo, né? Se fosse eu também cederia, né? Com certeza. Mas fica aquela expectativa, vai que, né? Pois é, cara. Vini tá feliz aí, ó, até o Fabiano, obrigado ao comentário do Fabiano também. Gol do Inter, Thiago Galhardo aí. Estreou bem, Estreando bem, é sempre bom quando o estreante faz gol, né? Bacana. E para finalizar esse assunto do Inter, a gente já vai para um breve intervalo. Eu gostaria de saber sobre a Copinha, né? A gente não pode deixar de falar. O Inter jogou muito bem contra o Corinthians, venceu por 3-1, um jogo bonito, e vai fazer a grande final, a final tão esperada, a primeira final Grenal numa competição nacional. Vai ser na Copinha, no profissional ainda não aconteceu, mas vai ser na Copinha. E tem tudo para ser um grande jogo. As duas equipes muito boas. A equipe do Inter, ganhando do Corinthians, aí mostrou que tem jogadores que podem ser utilizados ainda esse ano pelo Cudê, né, Vini? Com certeza absoluta. Sempre lembrando que o Internacional, assim, por um período muito longo, se ficou muito nebulosa essa questão das categorias de base do Internacional. Muita gente criticando, dizendo que o Internacional havia abandonado, havia virado o clube de empresário. O ano passado, o Internacional, nessa mesma Copinha, levou 5-2 ou 5-0 do Guarani, se não me falha a memória. Foi uma vergonha. Certo. Esse ano recupera, faz boas partidas. E uma coisa que me agradou muito, a gurizada chuta de fora da área. Verdade. Coisa que não faz nem do time principal, né? Eu ia intrometer no teu assunto quando tu falou do Nico. O Nico parou de ser o grande jogador que ele era quando ele parou de bater de fora da área. Exatamente. É verdade. Os grandes gols, decisivos gols de Nico Lopes aconteceram com tiros de fora da área. E quando chegou o Guerreiro, ele deixou de fazer isso para virar um freguês. Um garçom, né? Exato, um garçom, usei a palavra errada. E só servia, e acho que ele perdeu essa confiança do chute de média e longa distância. Que foi o golaço do Inter ontem, né? Exatamente. Eu acredito que vai ser um dos gols mais bonitos da Copinha, se não mais, né? Fora da uma área. Pedrada, cara, na eu fiquei muito feliz que, quem sabe agora, eles vejam que bater no gol e de longa vale a pena. Vale a pena. Perfeito. Vou pedir um pouquinho de vocês para aguardar um pouquinho. O pessoal de casa também aguarda um pouquinho, mas fica por aí. Logo mais a gente tá de volta para falar do Grêmio e continuar também falando dessa Copinha aí, dessa grande final que vai ser entre a equipe do Grêmio e do Inter. Grenal na final da Copa São Paulo aí, a Copa mais importante das categorias de base. E para você que está chegando agora, informação, o Inter está vencendo por 1-0 do Juventude, gol do Thiago Galhardo. Então fica por aí, logo mais a gente volta. Essa é a Conecta Mais, conectando você. Colorados Barber Club. A barbearia que aposta num ambiente e atendimento personalizado para o bem-estar do público masculino. É na Rua Luiz Marafon, 375, no centro de Nova Prata. Estilo não nasce, se cria. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. É isso aí, pessoal. Voltamos ao Conecta Esporte. Sempre vale a pena esperar, porque aqui você tem
todas as informações sobre a dupla Grenal, você fica bem informado, inclusive sobre o jogo do Inter e Juventude que está acontecendo agora. E já vamos ler mais algum dos comentários. O Fabiano botou aqui que é apenas uma informação, mas eu sei que tu tá muito feliz, Fabiano, com esse resultado do Inter, 1-0 pro Inter, né? E, depois o Fabiano me manda embora, a gente não sabe por quê, né? E o Antônio Luiz dos Reis e o Thiago Neves vem pro Grêmio. Já vamos falar sobre o Thiago Neves, se vem ou não vem pro Grêmio, a gente vai ter, aqui também vai estar comentando sobre isso. Mas para começar, meu amigo Eric vai comentar sobre a partida de ontem, 2-0 pro Caxias, Grêmio jogando em casa, estreando no Gauchão. É claro que é sempre mais difícil para quem faz uma pré-temporada bem mais curta do que o Caxias, que vinha se preparando desde novembro, se não me engano, que já vinha se preparando a equipe do Caxias. Era o jogo da vida deles, né? Quando pega a dupla Grenal, tem que vencer ou vencer, né, Eric? Pois é, Vini. Visando essa questão do Campeonato Gaúcho, já ficou mais difícil agora com essa divisão de taças, mais uma vez, que eu acho besteira. Acho que devia ter feito a manutenção de como era o campeonato antes, mas sempre tem que ter algum dedo do seu Francisco Noveleto Neto, hoje vice-presidente da CBF, né? Tomara que faça alguma coisa de boa pelos clubes do estado do Rio Grande do Sul e não só para o seu clube, no clube no qual ele é conselheiro, ou outro no qual ele sei lá, deve ser chefe, dono, alguma coisa lá, o São José de Porto Alegre, já que mudaram o nome de estádio de Passo da Areia. Mas não convém falar isso, né, agora. A gente falando sobre a questão do Campeonato Gaúcho, então passam só os 2 primeiros para a próxima fase de cada chave. Então são 6 equipes brigando para 2 vagas. O Caxias já sai em vantagem. Grêmio lá embaixo. O Grêmio, tudo bem, o Campeonato Gaúcho não deve ser a questão de prioridade em alguns fatores para testar jogador profissional. Utiliza a base, já que o Grêmio hoje aqui no estado é o time que mais revela jogadores, em questão de botar a jogar, questão de vender. Primeiro jogo contra o Pelotas, os guris não fizeram um jogo tão ruim assim. Pegaram o Pelotas, que já vinha fazendo uma pré-temporada. Pelotas ganhou nas penalidades, um pênalti errado aí pelo Rodrigues, até que já frequentava o grupo profissional, o grupo principal. Acontece, pênalti é fatalidade, errou. Ainda mais zagueiro. Zagueiro, bom, tu é zagueiro, tu sabe, né? Zagueiro para errar pênalti é tranquilo, né? É bem fácil. Acontece. É bem fácil. Quando o cara não é habilidoso, assim, né? Não vou entrar em detalhes. Mas assim, cara, que eu posso te dizer. O Grêmio deixou a desejar justamente pela questão de pouco tempo de preparo físico, independente de serem jogadores profissionais, estavam em férias e foram chamados aí para jogar logo às pressas, tiveram nem uma semana de preparo intensivo. Certo. O Vanderlei parece que pegou a zica do Paulo Vitor logo no primeiro jogo, já se escondeu. O gremista já tá com saudade do Paulo Vitor? Não. Prefiro o Breno. Viu o que o Breno pegou no primeiro jogo? Sim, realmente. Pegou demais, muito bom goleiro, prodígio do Grêmio. E o Grêmio está sem 4 jogadores aí considerados, né? Pelo menos 3 hoje, dois seriam titulares. O Mediolaro, hoje para mim seria a reserva do Vanderlei, o Paulo Vitor vai lá atrás, fica lá batendo foto do jogo, né? Ajuda o fotógrafo lá, né? Então, Matheus Henrique na seleção olímpica, PP na seleção olímpica, Caio Henrique, novo contratado do Grêmio na seleção olímpica, e o próprio Felipe Mediolaro. Então, 4 jogadores, né, que hoje são do Grêmio, estão representando a seleção olímpica. O Grêmio sentiu a falta de um jogador com a qualidade do Matheus Henrique, que hoje deu um passe na medida para o PP fazer um golaço, não sei se tu chegou a ver. Lindo gol. Nossa senhora, uma cavadinha por cima do goleiro, ele está procurando a bola até agora. Então é aquela questão, o Grêmio sentiu a falta dos guris. O Everton parece que começou muito mal o ano, ele começou muito mal o ano, assim como terminou mal 2019. E sobre isso tem um empresário do Everton, parece que a gente tá repetindo, mas tá lá no Everton, tentando vender para esse time da Inglaterra, né, o jogador Everton do Grêmio. O pessoal esteve em Porto Alegre. Exato, diz que o Grêmio quer 40 milhões de euros para 50% do passe. Exatamente. Será que vale tudo isso? Será que se não oferecer menos, o Grêmio já não larga? Olha, tudo vai depender do nosso mestre dos magos, né, o Romildo Bolzan. Ele é o cara que vai definir. Eu confio muito no trabalho dele, mas acredito que assim, o futebol dele deixou um pouco a desejar e já não vale mais esses 40 milhões que valia até o ano passado. E a reposição pro Everton é o PP? Já tem esse jogador, já pode sumir?
esse cargo de jogador assim, principal do Grêmio? Eu vejo o PP hoje como um jogador com muitos fundamentos, muito parecidos aí com antes Pedro Rocha, depois o Everton, Perfeito. e agora ele chegando para fazer essa função. Por isso que o Romildo disse, por que a gente vai contratar jogador de fora se a gente está treinando a base para fazer o que os jogadores do profissional já vêm fazendo? Né? Então o Grêmio tem bons jogadores, quando vi contra o Pelotas, o Ferreira, o melhor jogador em campo, jogou bem. destruiu a favor do Grêmio, jogou demais. Só que assim, eu vi muita gente cravando que em questão de alguns anos vai estar entre os 5 melhores do mundo. Não vamos encher a bola do guri, porque primeiro jogo dele profissional mesmo, né, valendo taça. Certo. Né, jogou bem, beleza, mas não era um time de campeonato brasileiro, sem desmerecer. Teve algumas falhas, errou em alguns lances. Sem desmerecer o Pelotas. O Pelotas é um time que vem qualificado, atual campeão da Copa Silverard, que até a Associação Nova Prata estava disputando. Agora campeão da Recopa mais uma vez, ganhou do Inter, agora ganhou do Grêmio. Né? Então é um time que vem em ascensão. Estava até alguns anos atrás na divisão de acesso, hoje briga por alguma coisa a mais. Já disputa campeonato nacional também. O número 11 do Pelotas era... O Juliano. Ele jogou aqui, o Juliano aqui na associação. Ele jogou amistoso, não na sei, verdade. Eu acho que ele treinou, eu lembro que ele treinou. Ele fez uns treinos aqui, ele jogou alguns amistosos. Né? Ele é de Porto Alegre, né? Sim. Ele estava jogando para fora do estado, muito bom jogador, sempre considerei um jogador em potencial. Hoje anunciou a renovação de contrato dele com o Pelotas, cara, fiquei muito feliz por ele. Porque ele merece, sabe? Um jogador que se esforça bastante. Infelizmente, né? Jogou contra o Grêmio, jogou demais. Eu até brinquei com ele, né? Eu disse que podia ter feito com o Inter o que fizeram com o Grêmio, né? Mas acontece, né? Bateu muito bem o pênalti. Ele sabe jogar. Realmente. Tive o privilégio de jogar a favor, nunca contra. Né? E jogar contra é difícil alcançar porque ele é muito rápido. Mas voltando a falar a questão do Grêmio contra o Caxias, o Grêmio perdeu um jogo que era certo a derrota. Ou com o grupo de transição, ou com esse grupo semi-principal, o Grêmio ia perder o jogo de qualquer jeito. Porque não só a questão de preparo do Caxias, mas é que o Caxias sempre dá a vida, que nem você falou contra a Inter ou contra a Grêmio. Com certeza. Eles sempre dão a vida. E o time do Caxias é uma equipe qualificada. E fora que o Pitol fechou o gol, cara. Pitol fechou o gol. Então, se você tem um goleiro, independente da idade, ele tá com 37, se não me engano. Pô, cara, com 37 anos o cara tá em forma, tá no auge pra ele ainda, jogando, tudo bem, tá no Caxias, ali o Caxias, ele vai jogar a Série D também pela equipe, né, do Ser Caxias. É um jogador muito bom, um jogador que tem história, tem currículo e tem experiência, né? E Perfeito. Pegou o Grêmio dentro da arena, o Caxias fez o que quis, o Grêmio não viu a cor da bola, na minha concepção, no que eu acompanhei, e eu acho que assim, deu um choque de realidade pro Renato, deu um choque de realidade pro pessoal que eles têm que trabalhar. Eles acham que que nome ganha jogo, que camisa ganha jogo. Se camisa ganhasse jogo, o Grêmio e Inter disputavam o final todos os anos. Realmente. O Renato estava na beira da praia até os dias. Ele tava. Até tá com problema no coração. Isso era crise lá no Inter, né? Ele fez cirurgia do coração depois disso, né? Eu achei que ele foi fazer a retirada do André, acho que fez, né? Ele retirou o André do coração, porque. Tinha essa brincadeira, né? Não, mas não tem condição, mas, cara, pior que ontem ele deu entrevista, ele falou que chance foi dada, ele não aproveitou. E eu fiquei pensando, cara, acho que a cirurgia fez efeito. Realmente. E olha só, Eric, próximo jogo do Grêmio, Brasil de Pelotas contra Grêmio, né? Brasil de Pelotas lá, jogando em casa, lá, domingo às 16 horas. O que esperar? Um novo time, o mesmo time, com uma nova postura, talvez? Acredito que mude a postura, mas o Brasil de Pelotas saiu perdendo hoje, já estreou com derrota frente ao Aimoré, tomou um gol nos acréscimos. Jogando no Bento Freitas, a equipe do Brasil de Pelotas é sempre forte, né? Joga a Série B do Brasileiro, está em renovação de elenco. Né? Porque esse ano aqui o ano que passou, na verdade, estava meio complicada a situação para eles. Acredito que vem com bastante força para cima do Grêmio, porque a derrota pro Aimoré doeu muito por ter sido nos acréscimos, independente de ter sido fora de casa. Acho que o Grêmio vai ter que estudar bem o adversário baseado no jogo que foi hoje e tentar neutralizar a equipe do Brasil de Pelotas para tentar aí somar no mínimo que seja 1-0, o importante são os 3 pontos. Porque se você começa em desvantagem no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato disputadíssimo, com certeza. Tudo bem que a final pode ser Inter e Grêmio, que não pesa a camisa em decisões, mas na hora de jogar contra esses times pequenos aí, valendo 3 pontos, cara, obrigação, né? Parece que eles dão a vida
pra valer, cara. É que eles querem vitrine, né? O jogador quer vitrine, eles querem buscar alguma coisa melhor. É só uma passagem pra eles, esses clubes, né? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade do jogador, né, cara? Aparecer, né? E aí eles fazem o quê? Eles vão lá e destroem com os times da dupla Grenal. E é isso que eu vejo. Não vejo, assim, hoje acompanhando até o resultado de 1-0, né, pro Inter em cima do Juventude, achei que o Juventude fosse agredir um pouco mais o Internacional, né? Tem jogo ainda pela frente. Continua placar, Vinícius. Dá uma olhada aí pra nós. Já nos informa. Enquanto isso, o Eric fala sobre a contratação do Grêmio aí, o lateral direito, o Rejuela, é isso que fala? Orejuela. Orejuela? É. Olha só. E ele tá em empréstimo do Cruzeiro até final da temporada. Bom jogador, né? O Grêmio tem uma lateral aí dos sonhos, digamos assim. Na verdade, eu até vi muitos amigos colorados dizendo que sonhavam em ter essa lateral de tanto direita quanto esquerda que o Grêmio tem hoje, né? E acordam aí com o Rodinei e nem sei quem é o lateral esquerdo do Inter lá, Moisés, o Moisés, é isso. O Moisés foi bem pelo Bahia, cara. Eu gostei, foi até os melhor que o Zeca. Não, melhor que o Zeca até eu jogando melhor que o Zeca, com todo respeito, mas assim, cara, o Zeca é horrível. Perfeito. Mas não é pior que o Wendel. E olha só, Eric, pode chegar também, quem pode chegar aqui, até me anotei, o Juliano, meia, de 29 anos aí, atualmente jogando na Arábia Saudita. Rafael Carioca, um volante que foi formado na base do Grêmio e atualmente está no Tigres, o Grêmio já está entrando em contato. E esses dois nomes que causam uma certa polêmica. Thiago Neves, um meia aí, todo mundo conhece, né? Fala Zezé, bom dia, cara. Bom dia, cara. do Cruzeiro, né? Tava jogando no Cruzeiro. Fala, Romildo, bom então, dia. O Grêmio já fez proposta ao jogador. O Renato falou do Diego Souza, disse que era um jogador que ele gostaria de recuperar, porém o Romildo falou que é muito difícil de acontecer essa negociação. O que falar desses jogadores que podem chegar na equipe do Grêmio, Eric? Juliano me serve, e muito. É um jogador que tem experiência, teve seu início no Internacional, foi campeão da Libertadores lá, né? Veio para o Grêmio alguns anos depois, mostrou que sabe jogar em alto nível, só que aquele negócio, está jogando na Arábia, futebol fraco. Então, até ele se adaptar, pegar o ritmo de jogo aqui, talvez... Pode acontecer o que acontece com o Tardelli, né? Mas o Tardelli já esqueceu o futebol dele faz anos, né? O Juliano ainda é novo, ainda tem bastante lenha para queimar, esse né? foi o dinheiro que o Grêmio ganhou na venda lá pro Arthur, pro Barcelona, torrou em André, Viseu... Mas o Viseu, na verdade, veio mais por empréstimo, então não foi tanto dinheiro assim, mas o que me comoveu bastante foi o Grêmio ir atrás dessas nabas aí que não... Perfeito. Mas assim, Juliano para mim é um cara que me serve demais. Rafael Carioca, opção para grupo, não vejo ele como titular, não sei como é que ele está jogando agora, mas em questão de nome não vejo ele como titular, mas para grupo, até porque o Grêmio vai disputar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, até o próprio Campeonato Estadual que é pegado. Então é bom tu ter um grupo, porque não adianta você vai poupar titulares no Campeonato Brasileiro, você vai precisar ter um elenco do reserva, no mínimo razoável, a ponto de fazer frente às outras equipes, né? Um time competitivo, porque a categoria de base mostrou que pode, mas não em Campeonato Brasileiro. Né? Então hoje, em questão ali, Thiago Neves. O Renato, ele acha que ele é médico, que ele pode recuperar todo mundo. Não, ele fala que porque na minha mão ele vai recuperar. Cara, ele não recuperou o André, ele não recuperou o Tardelli, ele vai recuperar o Thiago Neves, que foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro. Ele vai trazer o cara para cá, mas o salário que ele vai ganhar vai ser o salário por produtividade. Cara, não existe, meu. Ele vai vir aí, ele vai querer as coisas do jeito dele, senão ele não vem. Vai ser o único time, tinha esse meme na internet hoje, né, Vini? Vai ser o único time do Brasil que vai ter 2 treinadores, né? Exatamente. O Inter também tem. O Inter também tem. O Inter tem o Cudê e o D'Alessandro. O Inter tem 2 treinadores, ó. Os times gaúchos estão bem treinados, né? Olha só. O Renato não tem contestador lá, tipo, o que ele fala vira lei, né? Pois isso é verdade. É isso aí. E, Eric, mais uma notícia aí não muito boa, né? Nas próximas 3 ou 4 semanas, Jeromel vai passar aí por uma cirurgia e pode ficar fora aí 3 ou 4 semanas, uma cirurgia no joelho do Jeromel, né? Então, faz falta também, né, Eric? Melhor zagueiro hoje. Falou que o Everton encerrou o ano mal, eu acho que não. Eu acho que o Jeromel encerrou o ano mal no Grêmio no ano passado. Por quê? Porque ele falhou, várias falhas, né? Mas isso aí vai daquela questão do time inteiro falhando, e aí quando o time falha lá,
vai sobrecarregar realmente aqui na frente. O Jeromel, né? depois que ele... Os erros que ele não cometia. Ele não cometia mesmo, era um jogador assim... E acaba acontecendo porque você tem 2 laterais ali que parecem avenidas, né? Então a bola vai sempre cair em cima da zaga. O Maicon estava se arrastando, agora vamos ver como é que o Maicon não perde a qualidade. Ele é bom jogador, sempre considerei bom jogador. O meu time continua sendo titular pela questão do passe, da jogada trabalhada, a calma, né, a liderança e a questão de decisão. Só que no momento que o Maicon está se arrastando, você tem um jogador no meio campo que estava fazendo toda a movimentação, que era o Mateuzinho, né? Então a bola chegava lá na frente, o Everton, em vez de tocar ela, ele olhava, claro, que também eu faria a mesma coisa que ele. Tu olha pra dentro da área, tu vê o André, eu também vou fazer o que ele faz, eu vou fazer fominha. Mas aí ele perdia a bola e acabava sobrecarregando a defesa. Por que eu disse que o Everton terminou em baixa? Por causa disso. Ele não estava tocando a bola, ele não estava finalizando, ele estava sendo marcado por 2 a 3 jogadores. Então isso acabou matando ele. Né? Só o John Schmidt aqui, no assunto anterior da gente, disse que Thiago Neves, onde passa, quebra grupo. Faz sentido. E é verdade, é verdade. O Thiago Neves chegando hoje, ele vai rachar elenco no Grêmio. Com certeza. E a gente pode ter o melhor elenco do Brasil, né? Tirando o Flamengo, né? Porque ele tem dinheiro, né? Mas assim, depois do Flamengo... Muito forte. Muito mais forte que o ano passado. Bem mais forte que o ano passado. Mas antes de falar do Flamengo, também quero comentar um pouquinho. Mas antes a gente precisa falar dessa grande final, Eric. Grêmio venceu o Oeste por 1-0. Um jogo assim que... Duro, difícil. O Oeste se mostrou uma boa equipe também na base, né? Não muito conhecida aí no profissional, mas uma boa equipe na base. E vamos ter a grande final. E agora quero saber de vocês dois. O que vocês acham que pode acontecer nessa grande final? E se esses jogadores que estão se destacando na base para chegar numa final da Copa mais importante de base que existe, a Copa São Paulo, famosa Copinha, vão ser utilizados ainda esse ano pelos treinadores ou vai ser lapidado, vai demorar, eternas promessas como o Sarrafiore, talvez promessas que foram tão bem na base como o Andrigo e depois não destacam no principal, ou promessas como o Arthur que se destacam na base e depois se destacam também no profissional, Yuri Mamute, muito bem lembrado. O que a gente pode esperar dessa garotada aí, pessoal? E dessa grande final, claro. Eu vou falar pelo Grêmio e pelo Inter. Ou pelo Inter também pelo Grêmio. Eu acho que essa mudança de treinador do Internacional foi maravilhosa até nesse sentido. Porque lá na Argentina ele usava as categorias de base e foi campeão com o time, diziam os próprios argentinos, mediano, em compensação com seus rivais, River, Boca, enfim, né? E lá no Racing ele usava a base. Eu acho que com essa mudança o Internacional vai sim usar essa gurizada e nesse jogo do Corinthians a gente viu coisas maravilhosas, velocidade, gurizada chutando de fora da área, enfim. Apertando em cima, né? Marcação mais pra frente. Eu acho que essa gurizada vai entrar no decorrer do campeonato, até porque são vários campeonatos, então vai ter jogo para todo mundo. Não vai, quem tiver vontade de jogar, quem demonstrar uma categoria e até mostrar vontade, vai ter seu espaço, né? Então eu acho que para gurizada de base é o grande ano para eles no Internacional, é isso aí. E no Grêmio, o Grêmio sempre já faz algum tempo, já 16, 17, já eu me lembro até no Gauchão de 2017, não, 18, que o Grêmio quase ficou fora ali, ele jogou quase todo o primeiro turno, não sei se era assim que se chamava. Quase todo o campeonato. Só com a gurizada. Foi horrível, o Grêmio, mas essa gurizada aí pegou cancha e no ano seguinte... Vários despontaram, vários acabaram. Perfeito. Deixa antes do Eric só dar a opinião dele ali, deixa eu passar esse comentário. Ademir Antônio Menezes, boa noite para os amigos. Aí estou aqui ligado na TV assistindo o meu Inter e acompanhando a entrevista de vocês. Aí abraço a todos. E a Tibedin jogou aqui na Associação Nova Prata, na qual era um dos diretores, e subimos para a segundona. Belas lembranças, abraço para essa dupla de entrevistas e a você, Bedin. Muito obrigado, Antônio aí, Ademir Antônio, né, por estar grande barbeirinho. O grande armeirinho. Realmente, boas lembranças do Nova Prata subindo, né? Depois a gente vai estar falando sobre a associação. Sim. Quem sabe não tenhamos mais uma vez coisas boas acontecendo, né? Subindo de divisão seria muito bacana. Eric, agora só para fechar o nosso bloco aqui falando de Inter e Grêmio, gostaria que você desse sua opinião sobre a garotada do Grêmio e o que você acha dessa partida final aí da Copinha. Pois bem, final da Copinha. O Internacional fez a melhor campanha entre as duas equipes, é uma equipe muito bem montada.
Acredito, assim, que, tirando aquele fato, né, que você citou sobre o Inter ter ido mal na Copinha do ano passado, Sim. o Inter sempre teve boas categorias de base. Lembro do Klemer, quando era treinador, Com ganhou certeza. tudo que era Realmente. possível com a categoria de É base. verdade, bem lembrado. E é um Saiu por cara... uma briga, né? Saiu por uma briga. E sempre, para mim, sempre foi um técnico capacitado para trabalhar com base, porque ele tem história no clube. O cara é campeão do certeza. mundo, o cara é campeão de Libertadores, o cara tem uma liderança lá, tinha uma liderança lá dentro, né? E isso acabou acarretando, então, em todos esses títulos que ele teve com a categoria de base do Internacional. O trabalho seguiu, se manteve, o Internacional, em momento, acabou deixando um pouco de lado esse trabalho de base, né? Até o ano que caiu, acabou sendo complicado, mas hoje eu fico feliz em ver que a categoria de base do Internacional está chegando em mais uma final, assim como fico feliz que a categoria de base do Grêmio está chegando na final da Copa São Paulo, buscando seu primeiro título. O Inter busca o Bem Penta, lembrado. né? Então é aquele negócio. O pessoal fala, a tradição. Tudo bem, o Internacional, o nome Esporte Clube Internacional tem tradição na Copa São Paulo. Esse elenco do Internacional está chegando agora na final, assim como o elenco do Grêmio está chegando na final da Copa São Paulo. Vai ser um jogo duro, digno de campeonato, né? Digno de Grenal, né? Perfeito. E uma final ainda, cara. Aí Vai ser bonito de acaba assistir, né? apimentando ainda mais as coisas, né? Eu vi que vai passar ao vivo, mas só para o Rio Grande do Sul, né? A Rede Globo não vai passar para o Brasil inteiro, porque não tem times Não. que os favorecem lá em cima, né? Muito bem Não lembrado. tem times que os favorecem lá em cima, então para eles tanto faz, tanto fez, né? Então eu, né? Até falando- bacana, no estádio o ingresso vai ser liberado, né? Vai ser Sim. liberado, o pessoal pode ir assistir. Mas eu então achei tá bacana errado, assim, também. aquela questão, cara. Vai ser 15 mil liberado pro Grêmio, 7 mil pro Inter. Cara, libera pra todo mundo e deu. Faz meio a Pois meio. é, né? Eu não Eu entendi. acho que isso aí é erradíssimo. E outra, o Inter teve melhor campanha na Copinha. Por que que o Inter não tem direito a mais ingressos do que o Grêmio? Sim, né? faz sentido. Eu A campanha é achei- muito parecida, por sinal, dos Hã? dois. A campanha é muito parecida dos dois clubes, Vai né? ver que esse é o efeito noveleto aí, que comentou antes aí. Olha ali, ó, no quem que ele tá ajudando ali. É, mas não, mas o Vereto não tem nada a ver daí com a Copa Ah, São Paulo, né? Copa São Paulo é a Federação Paulista. É. Não, mas Pode assim, olha, acontecer. eu vendo essa questão de trabalhos, de bases, o Grêmio revelando bastante atletas nos últimos anos, né, até mais do que o próprio Inter. Acredito que seja uma final bem disputada, não vou cravar um favorito, mas na minha concepção, né, vendo o Inter jogando bonito essa competição, acredito que o Inter possa ser campeão. Né? Não estou deixando o meu lado gremista de lado, estou falando do lado realista, do lado da questão de Certo. análise das duas equipes jogando, né? De todos os setores, desde a defesa, a transição do meio-campo e o ataque. Com certeza. Né? Eu vejo o Internacional um pouco mais forte nessa questão, mas Grenal é Grenal e a gente não tem favorito para essa final. Perfeito. Vou agradecer vocês, Eric, muito obrigado. Vini, muito obrigado por esse Agradeço. primeiro tempo. Até passar o comentário aqui, Evandro Sévia. Evandro de Melina de Panelas, Pernambuco, acredito que seja. Show o programa, Melina é gremista. Que bacana. Muito obrigado pelo comentário. Você que está assistindo também, vai fazendo seu comentário. Agora a gente vai para um breve intervalo. Esse primeiro tempo falando da dupla Grenal se encerra aqui. A gente vai para o nosso segundo tempo, onde a gente vai falar da Associação Nova Prata de Esportes. Aí muita coisa acontecendo, entre elas a Copa Três Coroas. A gente vai estar comentando sobre tudo isso. Fica ligadinho, logo mais a gente já volta. Tchau, galera. Tchau você para que está em casa, mas fica por aí, logo mais a gente está de volta. Essa é a Conecta Mais, conectando você. Colorados Barber Club. A barbearia que aposta num ambiente e atendimento personalizado para o bem-estar do público masculino. É na Rua Luiz Marafon, 375, no centro de Nova Prata. Estilo não nasce, se cria.
Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Voltamos, estamos ao vivo novamente aqui no Conecta Esporte, pessoal, agora 22 horas, 23 minutos, você que está nos assistindo, fica ligadinho e, pessoal, vou apresentar os meus convidados para falar da Associação Nova Prata. Primeiro ele que já estava aqui com a gente, Eric Silva, só trocou a camisa aí agora com a camisa da Associação Nova Prata. Tudo bom, Eric? Boa noite. Tudo bem, Vini? Tô aqui ainda, pessoal, agora honrando o manto, representando aí a nossa cidade de Nova Prata. É. Bacana, bacana. E também o tão pedido por todos que estão na nossa live, muitos comentários. Cadê o professor William? Cadê o professor William? Tá aqui. Boa noite, professor William. Tudo bom? Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho de futebol e também um pouco da associação. Perfeito. Para começar esse nosso bate-papo, pessoal que está em casa, pessoal talvez de fora que está nos assistindo, a gente percebeu que tem bastante pessoas que nos assistem também fora da nossa região, fora do nosso estado também. A gente já teve até aí pessoas assistindo de fora do país, a gente fica muito feliz. Para esse pessoal que está chegando agora, Eric, o que é a Associação Nova Prata? O que é a Associação Nova Prata de Esportes? Pois bem, né, muita gente conhece a Associação Nova Prata, nasceu em 2003, profissionalizou em 2011, né? 2011 disputando aí a Copinha, se não me engano, depois já começou a disputa de campeonato estadual, né, pela Terceirona. 2013, né, você estava nesse elenco, né, campeão do turno, na verdade. Perfeito, campeão do segundo turno da competição, onde a gente garantiu uma vaga na divisão de acesso, depois o vice-campeonato frente à equipe do Tupi de Criciúmal. A gente acabou sofrendo 2 revés, em casa 2-0 e lá em Criciúmal 3-1, cidade longe demais, né? Viagem longe, cansativa. Mas o que vale é essa questão histórica, né? Conseguimos nos manter na divisão de acesso em 2014, infelizmente em 2015, né? Visto pelo regulamento, né, do campeonato, a gente acabou voltando, né, a
terceirona, né? Infelizmente, a gente somou mais pontos que algumas equipes no campeonato, mas a gente acabou ficando em último no grupo, que era muito disputado. Quem conhece a divisão de acesso sabe que é uma divisão difícil de jogar, né? De equipes que já se preparam para subir realmente para a primeira divisão. Exatamente, é mais disputado até que o próprio Campeonato Gaúcho. E em 2016 a gente voltou à disputa da terceirona, foi a última vez que a gente teve um ano bom nessa competição, né? Eu falo abertamente, a gente chegou até a semifinal, onde perdemos para a equipe do Guarani de Bagé, lá em Bagé, por 2-0. A gente venceu em 3-1 em casa e a gente perdeu lá 2-0. O gol fora de casa acabou sendo critério de desempate. E esse ano a competição era muito difícil, né? Era apenas uma equipe que subia. Então ficou entre Guarani de Bagé, Nova Prata e Gaúcho de Passo Fundo. E o Guarani enfrentou o Gaúcho na final, venceu os 2 jogos, tanto em Passo Fundo quanto em Bagé, sagrou-se campeão, tanto o ano de 2019, de novo campeão, invicto dessa vez, né, a equipe do Guarani. E agora a gente volta a chave para 2020, um projeto novo, né? Perfeito, e como a gente já percebe com essas suas falas, Eric, que realmente a Associação Nova Prata já tem alguma história no cenário gaúcho, no cenário estadual. O que esperar? Quais são os projetos para essa nova temporada para a Associação Nova Prata, que vem se moldando, vem tendo um novo formato, uma nova direção? O que esperar dessa nova temporada? A gente até pode ver também com o professor William, depois ele vai estar falando um pouquinho sobre a Associação Nova Prata também. Pois é, o William começou a integrar conosco em 2019, trabalhando com categorias de base, né? Sub-20, Sub-19 e estava já auxiliar profissional, né, William? Isso. É um crescimento muito bom do professor William, até né, quem conhece o trabalho dele sabe do caráter, sabe dele como pessoa, questão não só de trabalho no campo, mas também do extracampo, a questão de motivação, né? Tive o prazer de acompanhar um pouco de longe logo no começo, né, vendo o professor pelas postagens na internet. Eu não estava indo acompanhar a categoria de base no começo. Depois que eu vi a questão do empenho dele, a questão da motivação, ele confiando nos guris, independente do adversário, eu comecei a frequentar mais, comecei até a frequentar o vestiário junto com eles, né, para ver qual era o segredo do professor William, né? Hoje a gente está tentando, né, esse início de temporada, aquela questão, tem que... O Igor, na verdade, que é o gestor, ele que é o cabeça do projeto, né? Ele não pôde se fazer presente, foi para a Federação Gaúcha de Futebol hoje, deve estar chegando de viagem por agora. Então a gente até queria ter contado com ele aqui, mas infelizmente, né, a questão da viagem de volta acabou atrasando. Mas assim, ele é o cara que vai poder explicar essa questão do profissional. Mas eu posso dizer assim, que o projeto do ano passado fica no passado. A gente vai tentar alguma coisa nova esse ano, porque assim, a gente tem que buscar uma vaga, a gente tem que buscar uma classificação para a próxima fase, pelo menos, para poder mostrar que o futebol de Nova Prata está em pé, que o futebol de Nova Prata está vivo. E pedir que o pessoal não desacredite do nosso projeto, pedir que o pessoal vá ao estádio, vá prestigiar, vá acompanhar e não fique de críticas pela internet, porque eu vejo muita gente criticando pela internet, mas não levanta do sofá para ir para o estádio, para prestigiar, para saber o que está se passando lá dentro. Realmente. É muito complicado, né? Não pode olhar o passado como algo que vai acontecer no futuro, né? A gente muitas vezes se baseia no passado e não sabe o que pode acontecer no futuro, né? E agora eu quero pedir para o professor William, muito comentado aqui, vou até ler alguns comentários. Vamos lá, o Renato Lima, vamos William. Gabriel Silva, bora William. Breno Costa, vamos William. Wesley Oliveira também comentando aqui. O Gabriel Silva, o Guilherme Drey, ou Dry. O Evandro Sérvia já tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, mas a gente já vai responder depois. Qual a maior dificuldade da associação em manter o nível? Já vamos responder também. E a Stephanie Guardiola também comentando aqui, dali para o professor William. Bacana os comentários. E para ti, professor William, quais os projetos para a categoria de base da Associação Nova Prata? A gente sabe que disputou há pouco o campeonato Três Coroas, né? Copa Três Coroas. Também já joguei a Copa Três Coroas, muito bacana. Para a base é uma visão, assim, é uma vitrine fantástica, né? Não posso falar de Três Coroas sem falar do ano passado, né? Quando a gente resolveu pegar esse desafio de enfrentar o Estadual Júnior,
e a gente sabe da excelência que ele é, do nível técnico que o Estadual Júnior ele é. A gente praticamente está fazendo uma primeira divisão de Campeonato Gaúcho, que a gente está jogando contra o Internacional, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, São José, que são clubes que, além de ter uma tradição em categoria de base, tem uma estrutura que pode oferecer para esses jogadores, né? Então, quando a gente aceitou o desafio de enfrentar, a gente sabia dessas dificuldades e sabia o quão ia ser difícil conduzir esse trabalho. Nós já sabíamos já que a associação já vinha de 2 anos anteriores com algumas dificuldades e que em 2019 nós precisávamos de alguma forma reverter isso até com essa gestão nova através do Igor, né, para poder organizar as coisas e tentar levar de uma maneira melhor até para os próximos anos. Eu, pelo menos, também tinha consciência de que o primeiro ano ele ia ser muito difícil em todos os setores, principalmente porque isso é uma coisa que a gente sempre conversou internamente entre nós. Fazer futebol com dinheiro, as coisas é muito fácil. Agora, a gente fazer futebol totalmente sem dinheiro é difícil. E eu posso dizer que praticamente a gente enfrentou também um gauchão sub-20 com orçamento apertado, se virando como a gente podia. E também no segundo semestre, quando disputamos a Copa Sub-19, os meninos já estávamos aqui em Nova Prata, né? Porque todo o primeiro semestre no gauchão a gente treinava em Porto Alegre, lá no espaço que o Igor tinha, o CT, que assumiu a gestão de Nova Prata. E vimos só jogar aqui nas viagens dos outros jogos fora. Cefasa, né? E aí no segundo semestre a gente estava aqui também, enfrentamos bastante dificuldades. Claro que a Copa Sub-19 com um nível um pouco mais abaixo do que é o gauchão Sub-20, mas mesmo assim, enfrentamos a equipe, por exemplo, que foi campeã do torneio, então a gente sabia da dificuldade. Então, esse primeiro ano de gestão, até o nível profissional, o Sub-20, o Sub-17 também, que a gente disputou o gauchão, eu acho que assim, os erros que a gente cometeu e que é normal, que eles vão ter em qualquer processo, em qualquer clube, eu acho que através do mundo, né? Os erros que foram cometidos nesse 2020, segundo ano de gestão, a gente quer tentar não cometer, estar um pouco mais organizado. A gente já vem trabalhando desde quando acabou as competições de outubro, né? Que infelizmente a gente não conseguiu passar de fase com as 2 categorias, profissional e juniores. A gente já vem desde outubro se organizando para tentar fazer um 2020 mais organizado, mais excelente. Também traçar um perfil de jogador também que possa estar disponível para a gente, que é o mais importante. Então, assim, ano passado acho que foi muito satisfatório alguns fatores e pude contar com jogadores, né, que ajudaram muito no processo, porque eu acho que se o jogador não comprar a briga com a gente, fica difícil da gente conduzir. Até agradeço o Eric pelas palavras que ele falou, mas isso faz muito mais também do processo de formação do jogador, né? Eu, enquanto treinador, e eu gosto de falar para todo mundo, e digo isso abertamente até, que muito antes de eu ser um treinador, de ser um futebolista, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um professor, então eu tenho que ajudar a construir o atleta também como cidadão, como pessoa, então eu não posso ser mau caráter com ele, eu não posso mentir pro cara, eu tenho que falar a verdade. Com certeza. Desde o começo do nosso trabalho, eu sempre tentei falar a verdade, dizendo que, cara, a gente vai ter várias dificuldades, a gente tem dificuldades, vamos enfrentar dificuldades ao longo de todo o processo, mas isso aqui é uma vitrine para vocês. Isso aqui é uma forma de vocês estar aparecendo, até para daqui a pouco estarem no profissional do clube. Ano passado eu tenho muito orgulho de dizer que, né, nós jogamos aquele jogo contra o Cruz Alta aqui da Copa Silverhard pelo profissional, que foi o 2-2 com o Cruz Alta. Nós tínhamos o Wellington, que era o goleiro, que era um menino que também veio do Sub-20 profissional. Tinha o Maquela, que fez os 2 gols, que era um menino que também veio do Sub-20 pro profissional. O Rodrigo, zagueiro também. Edmundo jogou Edmundo jogou no São Borja também, ele entrou. Jogou bem. Senegal também. Então foram meninos que tiveram um desempenho satisfatório no júnior, que puderam estar no profissional do clube e daqui a pouco ajudando como podiam. Perfeito. Então, tem até uma pergunta, vou fazer para nós não perder aqui a pergunta. O Anthony Bento fala do volante, já que a gente está falando dos jogadores, né? Fala do volante Ian, ele é fera, foi bem em Três Coroas, volante Ian. Pois então, a gente foi para Três Coroas com um elenco totalmente diferente, né? A gente tínhamos só um jogador remanescente do segundo semestre do ano passado, que era o Eduardo Cid, né? Que era o único jogador que nós tínhamos. Tinha o André Berti também, mas ele jogou só o primeiro semestre com a gente. Depois, no segundo semestre, ele foi para a Avenida, né? Ele estava com o terceiro goleiro na Avenida. Chegou a pegar também o Lajeadense depois. Não sei o que então, aconteceu. Então, o que acontece? Nós conseguimos ter uma equipe assim, bem consistente, bem organizada. Saímos de lá invictos, né? Vencemos a primeira partida contra o Municipal do Rio de Janeiro. Depois tivemos 2 empates na primeira fase.
nas oitavas 1-1 e passamos nas penalidades máximas, e depois nas quartas de final 1-1 contra o Bilhar, até que foi a equipe que foi finalista junto com a Igrejinha, e aí, infelizmente, perdemos nos pênaltis. Mas esses jogadores que tiveram à nossa disposição já em Três Coroas, já demonstraram algumas características em cima do perfil de jogador que a gente quer ter para 2020, né? Principalmente no Júnior, que são jogadores que, além de conseguir suportar essa carga de estar nos juniores, de jogadores que possam estar sendo lançados no profissional, claro, de uma maneira gradativa, né, para poder ajudar a associação. A gente sabe que a gente vai disputar agora a terceira divisão, que é um campeonato que tem um limite de idade, né, sub-23, sub-24. Sub-24 e aí... 4 jogadores acima da idade. Daí acontece que hoje, a gente tendo a categoria de base, muitos jogadores se destacando vão subir. Né? Quem se destacar, mostrar que é capaz e mostrar que acima de tudo, dentro do campo, e mostrar fora a questão de caráter, humildade, responsabilidade, vai ter a sua vaga, não vamos dizer titular, mas vai ter a sua vaga junto com o elenco profissional para poder trabalhar. Com certeza, com certeza. E falando um pouquinho até desse profissional, gostaria de pedir, Eric, como é que está para a categoria profissional esse ano? Qual é a competição que vai disputar ou quais competições, saberemos dizer? A princípio, falando logo de cara, a primeira competição, logo março, se não me engano, março ou abril. Acho que é final de março. Final de março, né? Começa a segundona gaúcha, que é a terceira divisão, né? A gente fala terceirona, mas o nome correto é segundona. Então a gente vai disputar essa competição. Vai ter agora, dia 28, na Federação Gaúcha, o Congresso Técnico do Profissional. Né? Hoje, pela tarde, teve o Congresso Técnico do Sub-20. Né? Até gostaria que o Igor tivesse chegado a tempo para poder falar para a gente como é que ficou a situação, o que foi abordado, se já foi feito o sorteio dos grupos... mas assim, a questão do profissional no primeiro semestre vai disputar aí a terceira divisão. E depois, acredito que vamos manter aí o projeto para a disputa da Copa da Federação Gaúcha. O ano passado foi Copa Silverardi, esse ano aqui já vai mudar de nome mais uma vez, todo ano é uma pessoa homenageada, né? Então acredito que seja um futebol o ano inteiro. Vejo muitas equipes aí que disputa a primeira divisão, que disputa a divisão de acesso, que não tem primeiro e segundo semestre. Perfeito. Joga apenas o primeiro semestre, fecha as portas o resto do ano. O próprio Veranópolis era assim, né? Ainda é assim, na verdade. Vai disputar a divisão de acesso, começa em março, se não me engano, também. Então é aquele negócio. Porque nós hoje, priorizando categoria de base, a gente está à frente, independente de resultado. Mas a questão de desempenho, a gente está à frente de muitas equipes, porque hoje a gente vê muita equipe também de primeira e segunda divisão do Campeonato Gaúcho que não tem categoria de base. Então a gente já larga na frente aí, a gente pode aproveitar hoje jogadores que vêm para agregar na categoria de base e posteriormente para agregar no profissional. Eu acredito que assim, hoje a gente aqui teve um ano de 2019 que não foi dos melhores pro profissional, mas os guris da base que subiram mostraram que são capazes. Perfeito. Questão de manutenção de alguns jogadores, isso é com o Igor, ele é o cara que vai dizer se vai trazer algum daqueles jogadores de volta, porque a gente teve um dos jogadores nossos aí que disputou a primeiro semestre, a terceirinha e a copinha, que é o Klinger, o K10, foi para a Espanha, foi jogar lá no Las Mesas. Então é um jogador que foi lapidado pelo Cefasa, que é o projeto que hoje o Nova Prata está andando de mãos dadas. Ele foi lapidado 2 anos pelo Cefasa e agora vai para a Espanha. A gente teve também o Ramon, que jogou os 2 primeiro e segundo semestre, vai jogar a divisão de acesso pelo Brasil de Farroupilha, que subiu nesse ano aqui, jogou contra o Nova Prata também, subiu para a divisão de acesso. Então o Ramon, que era volante, era o capitão, um líder ali dentro também, hoje vai disputar a divisão de acesso, ou seja, trabalho não foi em vão. As pessoas, elas olham o resultado, elas não olham o desempenho. Tivemos muitos jogadores aí de qualidade que passaram por aqui. Só que, infelizmente, o grupo da competição não favoreceu, a questão do projeto, às vezes, e alguns jogadores, a gente pode falar, não vou falar nomes, mas a questão, parece corpo mole às vezes, mas acontece. Conduta, né? Conduta. E aquela questão de caráter, Tu quer, tu vai fazer acontecer. Nada é impossível, Então, se tu quer alguma coisa, tu vai almejar aquilo, tu vai trabalhar para isso. Eu vejo jogadores desse elenco profissional que chegaram, alguns estão aí, que estão querendo, eles estão trabalhando para isso, Então, eu vejo potencial na maioria. Acredito que os jogadores que vierem ao longo
né, desse mês, final de mês de janeiro, mês de fevereiro, para iniciar a sua preparação para a competição profissional, tem que ser comprometido, tem que focar e tem que honrar o manto, porque assim, ó, não é o nome do clube só que eles estão manchando se fizer alguma coisa errada. O seu nome, né? É o seu nome, é o seu trabalho, ou seja, vai manchar a sua própria reputação. Então é aquela questão, trabalho, trabalho e trabalho. O resultado vem, com certeza. Você que está em casa, olha só, o Ademir Antônio Menezes fez uma pergunta muito bacana. Bedim, gostaria de fazer uma pergunta para os amigos aí, como representar uma entidade da qual teve muito êxito, como também teve bastante dificuldades. E hoje está pouca ou quase, não digo esquecida, mas a torcida não vai a campo incentivar. O que está faltando nas suas opiniões? Essa pergunta vai ser respondida no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Já já a gente está de volta. Fica por aí, conecta mais, conectando você. Colorados Barber Club. A barbearia que aposta num ambiente e atendimento personalizado para o bem-estar do público masculino. É na Rua Luiz Marafon, 375, no centro de Nova Prata. Estilo não nasce, se cria. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. É isso aí, pessoal. Foi rapidinho, já voltamos. Estamos aqui de volta com o Eric, com o professor William aí, que eu vou ter que virar amigo do professor William para ver se eu ganho tanta fama como o professor William tá na nossa live aqui, muitos comentários. A gente agradece desde já a presença de vocês por estarem aqui. E vamos responder essa pergunta que foi feita. Como é que é para lidar, para estar na frente de um clube que teve seus êxitos, teve suas dificuldades, teve suas crises, e a torcida que já acreditou muito, parece que às vezes não acredita mais. Como lidar com tudo isso, Eric, professor William? Bom, vou dar a minha opinião, falar sobre. Eu acho que assim, cara, da derrota surge a glória. Acredito que assim, o clube teve no auge e depois começou a passar as dificuldades. A nossa gestão não tem nada a ver com o que as gestões anteriores fizeram. E a gente está tentando virar fênix, renascer das cinzas que foram deixadas pelas questões aí de gestão anterior, má gestão, né? Eu posso falar abertamente sobre isso. E hoje, dando a cara a tapa, tentando continuar a manter vivo o futebol de Nova Prata. Não existe hoje, o pessoal quer saber de futebol, mas não quer saber de ir para o estádio. Só aí já está errado, né? O pessoal quer criticar, tudo bem, o ouvido está aberto à crítica, né? Certo. Então, hoje eu vejo assim que a tentativa da gente fazer um projeto duradouro, visto que o Cefasa tem um contrato de 3 anos com a Associação Nova Prata, hoje a gente vai para o 2º agora, né? Eu falo a gente por quê? Porque eu abracei a causa, né? Eu abracei a causa junto ao Cefasa, junto ao Igor e o pessoal que está puxando à frente, porque eu sou considerado cidadão pratense, né? Quem me conhece sabe que eu não sou natural de Nova Prata, sou natural de Guaporé, moro 20 anos em Nova Prata, tudo bem, não vem ao caso contar minha vida passada, mas eu abracei a causa da Associação Nova Prata porque eu sempre sonhei em morar em uma cidade que tivesse um clube profissional, né? Para mim poder ir para o estádio. Se chegar um dia que só tiver eu na arquibancada para assistir, para torcer,
eu vou aplaudir o acerto, eu vou aplaudir o erro, e se a gente perder, eu vou aplaudir o empenho. Né? Agora, tem gente que fala demais, comparece de menos, não sabe o que se passa nos bastidores, questão de jogadores, questão de financeiro. Né? A questão financeira, o clube está quebrado. Está tentando dar a volta por cima hoje. Né? E devagar a gente vai conseguindo. Independente do pessoal que critica, é aquele negócio, quem tem boca fala. Agora, quem tem olho, enxerga. A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca para ver mais, escutar mais e falar menos. Né? Por isso que eu digo para as pessoas, vocês têm que ir lá, olhar, escutar e fechar a boquinha para evitar de falar alguma coisa errada e espalhar mentiras para a cidade, que nem o pessoal acabou fazendo o ano passado inteiro, espalhando vários boatos. Né? E em vez de pesquisar direto na fonte. Mas assim, eu posso dizer uma coisa, o futebol vai voltar. A gente teve um ano ruim, 2019? Teve. A volta por cima pode ser agora, como pode ser em 2021. A gente tem que pegar e ver a questão de longa data. As pessoas elas querem que o trabalho seja feito e que o resultado seja imediato. Não é assim. Não existe. Tanto que o resultado imediato uma hora vai decair. A gente pode ver até, tu lembra do Marau em 2013? Sim. Lembra? Sim, o Marau subiu, caiu, fechou as portas. E a gente está aqui vivo fazendo futebol ainda. Perfeito. Então a gente dá a cara a tapa, a gente mostra que a gente é capaz, a gente vai mostrar ainda para esse pessoal que está criticando, e esse pessoal vai lá para o estádio e vai aplaudir a gente de pé. Perfeito. Professor William, gostaria de saber um pouquinho da tua história dentro do futebol. Se você foi jogador também, ou se tornou professor e depois se tornou aí o treinador desejado pela gurizada aí. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Pois então, não tive o privilégio de ter sido jogador de futebol, mas desde quando me conheço por gente sempre tive envolvido, né? Porque meu pai foi jogador de futebol. Até queria mandar um abraço para ele e para minha mãe, pros dois, mandar um beijo para eles. Tá? Como é que é o nome deles? Minha mãe é Elisandra, meu pai é Ademir. Um abraço para Ademir, Elisandra, um abraço a todos vocês que com certeza devem estar assistindo o filhão aí. Então, desde cedo sempre tive muito envolvido, né? Até porque tinha boa parte dos meus amigos que cresceram comigo tinham esse sonho, tinham essa vontade, e então frequentava muito com eles jogos, em treinamentos, enfim, e fui convidado diversas vezes por eles, mas eu sabia desde cedo que aquela ali não era minha, até porque eu era um cara bem preguiçoso quando pensava em treinamento. E com 15 anos de idade, mesmo naquele momento ainda não tendo essa percepção e vontade, nós tínhamos um time de futebol 7, onde a gente só brincava, e naquele momento os meus amigos decidiram, William, já que tu não quer jogar, tu vai ser o treinador. E eu não tinha naquele momento a vontade para isso, né? Não tinha o desejo de me tornar um treinador, mas ali acho que já era um embrião para determinadas coisas que no futuro eu iria colher. Com certeza. Depois que me passei pelo meu momento escolar, aquela dúvida quando a gente está nos 18 anos, né? O que a gente vai fazer ou não, o que eu vou ser agora, eu sou gente grande, para onde é que eu vou, de que forma que eu vou. E foi através do futebol, né? Prefiro não revelar meu time do coração, mas pode falar. Mas tocamos a ficha. E foi através também um pouco desse lado torcedor e principalmente pelo sucesso que o Tite teve, né? Acho que agora já entregou já. Né? Pelo sucesso que até é um daqui natural aqui da Serra, né? Pelo sucesso que o Tite teve, que é uma referência que eu tenho que é enorme na minha vida. Naquele momento eu decidi que eu ia deixar de gostar de futebol e queria entender futebol, né? Foi quando eu entrei para fazer educação física. Agora falta pouquinho, estou quase formado, falta um semestre. Mãe, não briga comigo, eu vou me formar. E aí, tinha um emprego estável até então, e aí foi quando eu resolvi tocar tudo para cima e atrás do meu sonho. Demorou bastante, incomodei bastante lá na porta do São José, porque eu sou natural de Porto Alegre, né? Certo. Incomodei bastante lá na porta do São José, até que através do Maicon, né, ele me deu a oportunidade de trabalhar lá. Trabalhei com pessoas maravilhosas em todo o tempo que eu fiquei lá, o Rodrigo, o Gulli, Jalmar, enfim, profissionais que eu tenho, graças a Deus, até hoje, contato, amizade, carinho. Pude trabalhar lá no Sub-10, no Sub-11, Sub-13, Sub-14, Sub-15. Foi um momento muito importante para mim. E quando eu conheci o Igor, né, foi quando eu recebi essa oportunidade, né, em dezembro de 2018, quando eu conheci ele e recebi essa oportunidade de estar trabalhando no 20. Eu não seria o treinador do 20 até então, naquele momento, eu seria o preparador físico. Aí fomos a Três Coroas também ano passado, tivemos algumas controvérsias depois disso, né, com quem era responsável da parte técnica, e aí eu tive que, normal, né, sai treinador, sai fulano, o cara tem que segurar o rojão. E aí, depois de um mês de trabalho, o Igor falou que naquele momento não tinha uma pessoa mais apta
para poder segurar o júnior do que eu. Era um desejo meu particular já na minha vida me tornar treinador, mas eu imaginava que a minha oportunidade ia aparecer depois dos meus 30 anos, porque a gente sabe da dificuldade que é, da responsabilidade que é. E entrei na preparação física justamente porque é a porta mais fácil de tu conseguir entrar e seguir uma carreira. Jamais imaginava que eu tenha uma oportunidade justamente no júnior com 26 para 27 anos de idade. Mas quando ele me fez o convite, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu imaginei, se a oportunidade veio muito antes do que eu imaginava que ia chegar, eu tenho que abraçar e tocar a ficha. E tanto que eu digo para todos os atletas com que eu trabalhei, para todas as pessoas que me conhecem e se dão comigo, tenho muito orgulho de falar que ano passado a gente sabe o quão o resultado do profissional é importante para um clube. E é o expoente, é a estrela maior, é a visibilidade maior, mas ser a única categoria que pôde vencer jogos, né? Para mim eu fico muito feliz em falar isso, não pelo meu trabalho, mas pelos meninos que sempre correram por mim, lutaram muito por eles, principalmente. Então agora estamos nesse momento, né, de treinador nos juniores. Estou muito feliz, estou procurando me aprimorar sempre e sempre aberto às possibilidades. Semestre passado também, no segundo semestre, pude auxiliar o professor Valdir no profissional. E foi um momento muito importante para mim. Até fiz o primeiro jogo contra o Gaúcho aqui, né, de Passo Fundo. Quem fez o jogo fui eu na Casa Mata, porque ele estava suspenso, tinha toda uma situação. Né? Então foi um momento até meio emocionante, porque eu estava tremendo igual uma vara verde, porque eu não acreditava naquele momento. E enfrentando uma equipe como o Gaúcho, que é uma equipe que tem... Forte, e acabou empatado essa partida. Acabou empatado 1-1, mas assim, acabou empatado por erros nossos. 1-1 e discutindo com o treinador do Gaúcho, mais essa, né? Mas tudo bem, são coisas que fazem partes. Erros nossos que custaram o jogo. A gente podia ter matado o jogo, mas assim, o trabalho na beira do campo, parece que o pessoal se sentiu muito bem tendo você na beira do campo naquele momento. Eu estava lá nas cabines e ele estava lá na beira do campo, eu estava nervoso lá em cima, então eu imagino que se passou na pele do professor William, até porque assim, eu acompanhando o professor William, aproveito, né? Porque assim, a minha tendência também, eu quero me tornar treinador. Então, acompanhando o trabalho do William, né? Hoje a gente não está junto no dia a dia, mas a gente teve um tempo aí que eu estava acompanhando ele trabalhando com os guris, conversando, né? Nos treinos, nos jogos. E eu vejo assim, né? Eu podia me espelhar em muitos treinadores de nome, né? Até posso, mas assim, o cara que eu posso agradecer a oportunidade de me deixar lá dentro do vestiário, acompanhar a pré-eleção, questão de escalar e a questão motivacional é o professor William. Então, eu posso dizer, eu vou ser o treinador. Mas eu tenho que agradecer o William, eu tenho que agradecer o Igor, né, pela oportunidade de abrir a porta do clube para mim. Perfeito. Então, hoje, eu ajudo, né, eu vi gente falar, eu sou ajudante do Igor, eu não sou nada do clube, eu sou ajudante do Igor. Mas eu me vejo assim, porque meu nome em ata, eu sou diretor do clube, querendo ou não, está lá escrito na ata, né, e hoje, através do Igor, eu sou diretor também, junto com eles aqui do núcleo de Nova Prata do Cefasa. O que o Igor precisa, eu ajudo. Se precisar ajudar no trabalho com o profissional, vou ajudar. Se precisar ajudar no trabalho com a categoria de base, vou ajudar. Se precisar ajudar o William, eu vou ajudar. Né? Porque assim, a gente tem que andar unido, a gente tem que andar abraçado para as coisas começarem a dar certo. Com certeza. Né? Então, eu acredito que assim, a gente não tem uma questão certa, mas eu torço que tu se mantenha nesse caminho, William. Que tu se mantenha trabalhando pesado. Obrigado. Que as portas vão se abrindo para ti devagar. Obrigado. E quando a gente vê, tu vai estar lá em cima, tu vai estar em outro patamar, que nem diz o Bruno Henrique, em outro patamar, né? Vai estar em outro patamar, vai poder trabalhar em cima do que tu gosta. Obrigado. Né? E eu vou trabalhar contigo ainda. Claro. Tô torcendo para que esse dia chegue. As portas são sempre abertas. Porque é aquele negócio, a gente tem que trabalhar com quem sabe, com quem entende. Já que a porta se abriu para ti e eu tô podendo trabalhar contigo no dia a dia do clube, sabe? Isso para mim já é gratificante. E eu podendo subir um degrau de cada vez, sabendo que tu subiu também um degrau de cada vez, sem passar por cima de ninguém, isso é gratificante. Ter pessoas assim ao nosso redor que nem você. Muito obrigado. Só para não passar batido, tá? Discutindo com o treinador do Gaúcho, mas é calor do jogo, tá? Sim. Então um abraço, Fabiano Bora, um abraço para ele. Fabiano, nenhum problema, é só do calor do momento. Calor do momento. É assim que é no profissional, sempre acontece. Pessoal, a gente sabe, a gente tá finalizando a nossa entrevista, mas eu não posso deixar aqui de falar que a gente sabe que é uma vitrine. Toda base é uma vitrine, qualquer competição, Copa Adidas, Copa Três Coroas, qualquer competição que aparentemente não parece ser tão grande, que na verdade são copas, né, definidas aí em uma semana, coisa de jogo às vezes
um jogo nesse dia, jogo no dia seguinte. A gente que passou pela base sabe que é bem complicado mesmo, mas é uma vitrine e todo mundo quer estar nessa vitrine. Como é que é para os jogadores de Nova Prata estarem nessa vitrine? E se existe algum teste para daqui a pouco alguém que está nos assistindo e será que eu tenho uma vaga na associação? A associação vem fazendo testes para essa base, professor William? Assim, desde o ano passado nós já tínhamos um alinhamento e também uma expectativa muito grande de trabalhar com jogadores que fossem da cidade ou da região. Né? A gente pôde trabalhar com o Riquelme, até acho que é um menino bem famoso aqui na cidade. Né? O Bosch. Muito bom jogador. Né? Que teve nos ajudando no segundo semestre. Também teve os outros meninos, tem o Josmar que apareceu, o Chico também que apareceu em determinado momento. Então a gente sempre teve a expectativa de trabalhar com esses jogadores. E até já fica desde já o convite, né, que as portas da associação hoje estão abertas para esses meninos que são da cidade, que são da região, que se interessem, porque a gente sabe o quão importante é ter meninos da cidade, ter jogadores da cidade na categoria de base, porque daqui a pouco, se a gente conseguir de determinada forma ajudar no processo de revelar um jogador da cidade, o cara não vai estar carregando só o fato dele ser jogador, mas vai estar carregando a cidade, né? E para a cidade ele é muito importante e daqui a pouco para o próprio clube no futuro vai se tornar importante. Né? Até falando em revelar jogador da cidade, a gente teve hoje o Barreto jogando o Campeonato Paulista, titular, hoje, o jogo titular frente ao Santos, ele que foi revelado também pelo Nova Prata. Exatamente. Categoria de base, depois teve sua sequência no Caxias, Criciúma, Chapecoense. Hoje está no RB Bragantino, Red Bull Bragantino, fazer merchan para o time dos caras. Mas ele é um jogador de qualidade, teve formado aqui como começo da lapidação, e hoje a gente vendo ele disputar um jogo contra o Santos e posteriormente vai disputar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, cara. Então, é um cara que eu torço bastante. Com certeza. É um cara é um cara que leva o nome da cidade junto com ele. Humilde, um cara bacana. E é um cara que sabe jogar. Com certeza. Querendo ou não, sabe jogar. Tem senão não seria o número 5 do Bragantino. Exatamente. Eu tô esperando até minha camisa lá. Então, só para complementar, que hoje o clube, através das suas redes sociais, está aberto. O próprio clube também está aberto para receber esses jogadores, quem se interesse, quem tem o interesse de estar à disposição da gente. O clube... Hoje em dia é fácil acesso, não tem muito mistério. Tem as redes sociais, que a gente sabe do avanço tecnológico, então para se comunicar é um estralar de dedos, né? Com certeza. Então a gente quer que esses meninos, esses jogadores que são da cidade, que são da região, possam estar mais próximos do clube, porque a gente sabe que isso também vai se tornar benéfico para o clube mais para frente, né? Perfeito. E depois falar que aquilo que foi uma das coisas que eu também sempre falei, né? De que as pessoas se interessem mais pela associação. Eu acho que hoje as pessoas que estão à frente, que é o Igor, que é o responsável de tudo isso, é uma pessoa assim que está se empenhando o máximo para as coisas poderem acontecer. A gente quer poder trazer o torcedor de volta, quer poder trazer os investimentos de volta também. A gente sabe que o resultado ele é importante para tudo isso, mas assim como foi o trabalho do professor Valdir ano passado, tem coisas sérias acontecendo, tem um projeto a longo prazo, como o Eric já falou aqui, a gente não tem essa pressa de no primeiro ano ter que dar resultado, não, daqui a pouco chega no terceiro estoura e aí consegue chegar num objetivo que quer. É um processo, um trabalho ele é um processo. Com certeza. Foi como eu falei para os meninos, eu desde o primeiro dia de trabalho falei para eles, eu vou almejar todos os dias o sonho de ser campeão gaúcho sub-20 2019, mesmo eu sabendo da dificuldade que seria. Mas eu só vou conseguir passar por esse processo e almejar isso se a gente fizer um trabalho sério, digno, organizado. Como eu falei antes do começo, fazer futebol com dinheiro é um estalar de dedo. Sem dinheiro é muito difícil. Então a gente pede que as pessoas só tenham um pouco mais de consciência e um pouco mais de paciência. Entendam o trabalho que está acontecendo. Procurem a associação para saber que as coisas que aconteceram no passado ficaram, assim como foi o ano de 2019 que também ficou. A gente está tentando aprender com os erros e aquelas coisas que a gente acertou também aperfeiçoar para ser em prol da associação, ser em prol da cidade e colocar a associação novamente na divisão de acesso. Daqui a pouco está brigando por uma primeira divisão, como é o sonho também de todos nós que estamos aqui, do Igor também, de daqui a pouco conseguir colocar a associação numa divisão nacional. Então, que as pessoas possam entender isso e tenham consciência de que a gente está fazendo o trabalho certo para as coisas poderem acontecer. Ótimo. E deixa eu só ler os comentários aqui. Christian Campos, excelente projeto, parabéns a todos os envolvidos. Gabriel Dátoli, parabéns William Medeiros, vi de perto a evolução, sou fã. Então, é com esses comentários que a gente finaliza o programa de hoje. No primeiro tempo falando sobre o Grenal, nesse segundo tempo falando sobre a Associação Nova Prata, esse novo projeto falando sobre as categorias de base. O Igor também era para estar aqui, não pôde estar aqui, mas tudo bem, o Eric conseguiu passar o que precisava do profissional, o professor William conseguiu passar
tudo que a gente precisava saber das categorias de base e fica aqui. Quero agradecer, Eric, mais uma vez por ter vindo aqui, participado do primeiro e do segundo tempo. Muito obrigado. Num representando o Grêmio, no outro Associação Nova Prata, né? Muito obrigado. Primeiro momento, eu quero agradecer ao pessoal que está acreditando no nosso projeto, ao pessoal que está comentando de forma positiva que vai para o estádio. Tem muita gente que ainda vai para o estádio, mesmo sabendo da situação, ainda levanta e vai para o estádio para prestigiar. Muitos vão para criticar, mas pelo menos estão lá no estádio para saber o que está acontecendo, né? Mandar um abraço aí pro pessoal lá de Caxias, o João mandou mensagem para mim aqui no Messenger, estou te assistindo, manda um abraço. Mandar um abraço lá pro meu brother, meu chegado lá no Ceará, o Álvaro, tá? Mandou mensagem aqui também, eu mando, tô te vendo, manda um abraço. Aí tá me cobrando, tá? Então, abraço pra ti, um abraço aí pra Laura de Guaporé também, tá ligada? O pessoal tá mandando mensagem em peso, acho que dessa vez eu também tô famoso, mas não, né? Nessa questão, difícil comparar com o William, né? O William é qualidade, né? Bacana, o William bacana. ganhou o jogo. É isso aí. Professor William, muito obrigado por ter vindo até aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigado. Mesma oportunidade de estar falando sobre futebol, associação. E torcedor, volte, pelo amor de Deus, volte, a gente precisa de vocês. Muito bacana. É com essa mensagem que a gente encerra o programa Conecta Esporte. Muito obrigado a você que esteve junto com a gente. Obrigado, é claro, aos nossos patrocinadores. Loja Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. Também é Colorados Barber Club, 2 ambientes, em cima barbearia, embaixo sinuquinha, bebidinha. Você pode ir lá com seus amigos também, um local muito bacana. E o Strike Bowling, onde você pode jogar o seu boliche, reunir toda a galera e também, se quiser fazer uma festa, pode locar o lugar lá também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo nesse programa de hoje. Na quinta-feira que vem a gente volta com novidades. 2020 tá chegando, muita coisa bacana tá chegando junto com ele, tá bom? Até quinta que vem, fica acompanhando a programação da Conecta. Tchau!